Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A videoaula de hoje vai ser esse suplá. Olha só que legal que ficou, bem simples, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do resultado e se você gostou, já peço que você deixe aí o seu joinha, tá? E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, tá bom, pessoal? Muito obrigada aí sempre pela sua companhia, tá certo? Então aqui, olha, eu usei o barbante barroco número 6 na cor amarelo, tá? E eu usei uma agulha 4.0 milímetro, tá certo? A fita métrica, ela tá meio tortinha aqui, mas ficou aproximadamente com 40 centímetros de diâmetro, tá certo? Então é isso, olha, vamos então ao passo a passo desse suplá muito fácil de fazer. Bom, então com o fio, olha, você vai fazer o círculo mágico. Eu faço dessa forma, olha, como se eu fosse fazer um nó, tá? Eu faço assim, olha, esse fio menor eu deixo ele pra baixo, tá? E aí, olha, eu coloco a linha, a agulha dentro do círculo, com o gancho da agulha, olha, eu puxo, tá? E faço aqui, então, 1, 2, 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto, tá? Laço a agulha, olha, se você quiser ajeitar aqui o fio, tá? Eu faço assim, ó, com o fio menor, você pode ajustar, tá certo? Então, aqui, olha, você laça o fio, vem dentro do círculo, e aqui você vai preencher com mais 11 ponto alto. Contando com essas 3 correntes, no total, você vai ter 12 ponto alto, tá? Então, olha só, tenho aqui, então, no total 3, 4, 5, 6, 7, 8, até ficar com 12 ponto alto no total, tá? Contando com essas 3 correntes. Bom, então, olha só, eu tenho aqui no total 12 ponto alto, contando com as 3 correntes, tá? Então, eu vou puxar esse fio aqui, olha, menor para ajustar, tá certo? Não vou fechar tudo ainda. Eu costumo não fechar tudo de uma vez, por enquanto, tá certo? Então, aqui, olha, onde eu tenho as 3 correntes, eu conto 1, 2, na terceira corrente, eu coloco a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui, olha, eu vou agora trabalhar 3 correntes novamente, que equivale à altura de um ponto alto, no mesmo ponto, tá? Olha, onde eu fechei aqui, olha, com o ponto baixíssimo, eu coloco mais um ponto alto, tá certo? No próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos, ok? Então, nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cima de cada ponto de base, tá? Na primeira carreira, então, eu fiz 12 pontos altos. Então, aqui no total, a gente vai ficar com 24 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui, olha, 2 pontos altos dentro de cada ponto de base. Ó, 1 e 2, tá certo? Por toda essa carreira. Vai ficando assim, tá? Bom, então, olha só, trabalhei 2 pontos altos em cada ponto de base, tá? Vou esticar aqui um pouquinho, porque agora, nesse momento, eu vou, olha, fechar aqui com força o nozinho aqui, tá certo? E dar sequência, ó. Aí, aqui, eu venho, então, olha, nas correntes, tá? Ó, 1, 2, na terceira corrente, fecho aqui novamente com ponto baixíssimo, tá? Então, terceira carreira, eu vou caminhar aqui, olha, tá vendo que eu tenho aqui 2 pontos, né? No mesmo ponto de base. Então, eu vou aqui pro segundo ponto, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Eu vou trabalhar agora sempre, olha, no segundo ponto, tá vendo? Olha, nesse próximo eu tenho 2,
Então, eu vou trabalhar no segundo. No próximo, eu tenho 2, vou trabalhar no segundo, tá certo? Então, aqui, olha, eu já estou no segundo, então, faço 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto, e nesse mesmo ponto, olha, tá? Eu faço mais 2 pontos, ou seja, vou trabalhar 3 pontos altos em um mesmo ponto de base, tá? Ó, 3 pontos altos, e sempre no segundo, tá? Passo uma corrente, laço, então eu vou, ó, pulo primeiro aqui e venho no segundo sempre, e aqui eu coloco 3 pontos altos junto, ó, 1, 2 e 3. E lembrando que aqui é a terceira carreira, tá? Feito isso, faço uma corrente de separação, pulo um e venho aqui no seguinte, que daí você vai ver, olha, aqui é o segundo ponto de base que tá aqui, ó, no mesmo pontinho de base, tá vendo? Então, eu venho no segundo e faço 3 pontos alto no mesmo pontinho aqui de base. Depois de 3 pontos altos, uma corrente de separação. Então, eu pulo um, vou no próximo e faço o bloquinho, então, de 3 pontos altos, tá? Então, eu vou seguir dessa forma, tá? Ó, sempre fazendo uma corrente de separação por toda essa carreira, tá? E ele vai ficando assim, olha. Bom, olha só, então, como é que ficou, tá? A carreira inteira ficou assim, desse jeito. Para finalizar, agora e em todas as próximas carreiras, você vai fazer da seguinte forma, tá? Ó, sempre depois de 3 pontos altos, a gente via fazendo uma corrente de separação. Para fechar cada carreira, você vai fazer da seguinte forma, olha, ó, fez o último ponto alto, então aqui eu tenho 1, 2, 3, tá? Você não vai fazer corrente e nem vai laçar agulha. Eu faço da seguinte forma, então, ó, venho na terceira corrente, tá? Puxo aqui uma laçada, ó, laço a agulha e puxo tudo de uma vez. Então, ele vai ficar assim, olha, desse jeito, tá? E para a próxima carreira, então, olha, eu subo 1, 2 correntes, tá vendo? E aí, eu laço a agulha ainda aqui desse mesmo espaço aqui que eu criei, tá? Coloco sempre mais um ponto alto. Então, nos espaços de uma corrente, sempre vai ter 2 pontos altos, tá? Ó. Então, aqui eu tenho 3 pontos de base. Eu trabalho sempre em cima de cada ponto, sendo que no último eu não trabalho, tá? Eu sempre pulo, ó. Então, aqui eu tenho 3 pontos de base, então eu vou trabalhar só 2 e no último eu não trabalho. Feito isso, eu faço uma corrente, laço. Então, eu pulo esse último ponto e venho aqui, ó, na corrente, tá? No espaço de 2 correntes. E vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. 1 e 2, tá certo? E novamente, olha, eu tenho 3 pontos, vou trabalhar somente 2 ponto alto em cima de ponto alto, sendo que no último eu não trabalho, tá? Ó, não trabalho, faço então uma corrente de separação, pulo esse ponto e venho pro próximo espaço de uma corrente, faço 2 pontos alto, venho aqui, olha, no bloco de 3 pontos alto, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, sendo que no último eu não trabalho, tá? Então, sempre vai ser assim, olha, uma corrente. E você vai notar que a cada carreira que você sobe, você aumenta um ponto alto, tá? Então, aqui você tinha 3 e agora você tá com 4 ponto alto, né? Então, você vai fazendo assim, dessa forma, até ficar com 12 ponto alto lá em cima, tá? E ele vai formando, então, esse desenho, esse formato de espiral, tá certo? Então, eu vou continuar essa carreira aqui, olha, chegando aqui no final, eu volto pra gente finalizar junto e começar mais uma carreira e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, tô chegando aqui no final, fiz o meu último ponto alto, tá? Não trabalhei aqui no último ponto de base, então, aqui, olha, depois do último ponto alto, eu venho aqui na terceira corrente inicial, ó, coloco a agulha, puxo uma laçada, tá certo? Aí, eu laço a agulha e tiro as 2 alças da agulha, formando assim, olha, esse espaço aqui, tá? Então, agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes, tá certo? Laço. Então, novamente, olha, no espaço aqui, ó, de uma corrente, eu sempre
vou preenchendo com 2 pontos altos, tá? No meu caso aqui, então, ficou as 3 correntes e um ponto alto, tá ok? Laço, então, nesse próximo bloco, ó, essa próxima carreira, eu tenho aqui, então, na carreira anterior, 4 pontos altos. Então, eu venho aqui, olha, coloco um ponto alto em cima de cada ponto de base, sendo que no último eu não trabalho, tá? Pra tá formando, então, esse efeito espiral, tá certo? Olha. E você vai notar que a cada carreira que você sobe, você vai aumentando também a quantidade de ponto alto. Por exemplo, aqui, olha, 4 ponto alto, e aqui nessa carreira, então, a gente vai ver que vai formar 5 ponto alto, tá certo? Então, depois de ter feito aqui, ó, o último ponto alto, eu sempre faço uma corrente de separação. Então, eu pulo esse último ponto de base e já venho aqui no espaço de uma corrente e faço, então, 2 ponto alto dentro, e aqui eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sendo que no último eu não trabalho, tá? Para não ficar repetindo isso toda vez, tá certo? A gente vai fazer isso até você notar que vai ficar aqui no total 12 ponto alto, tá? Então, vai ser sempre essa mesma repetição até você ver que no total formou aí, então, os 12 ponto alto, tá certo? Mais uma vez, olha, venho aqui fazendo junto, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Ó, então, era 3 ponto alto, agora 4, agora 5, tá? Uma corrente de separação sempre, e assim eu vou dando sequência. Então, até formar aí os 12 ponto alto, e aí eu volto aqui pra gente dar a continuidade e fazer, então, o nosso acabamento, tá certo? Bom, então, olha só, cheguei aqui na carreira de número 12, onde você vai ver que eu tenho aqui, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ponto alto, tá? E para finalizar aqui essa carreira, agora eu vou finalizar aqui, olha, com uma corrente. Então, eu venho aqui, ó, uma, duas, nessa correntinha aqui de número 2, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, para a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui, olha, no próximo ponto, e aí eu faço aqui ponto alto sobre ponto alto, tá? Essa carreira vai ser uma carreira todinha com ponto alto. Então, eu vou fazendo ponto alto, olha só, em cima de cada pontinho aqui de base, tá? Então, aqui eu tenho 12 ponto alto, né? Um grupo de 12 ponto alto. Então, eu venho fazendo, olha, 12 ponto alto, tá? Eu vou fazer até aqui, olha. Então, eu fiz, olha, ponto alto em cima de ponto alto, tá certo? Aonde eu tenho uma corrente de separação, eu coloco a agulha e faço apenas uma corrente, tá certo? E venho fazendo novamente ponto alto em cima de ponto alto. Então, não vai ter aumento, tá? E onde eu tenho uma corrente de separação, eu coloco um ponto alto por toda a minha volta, tá ok? Bom, então, olha só, fiz aqui a volta todinha, tá? De ponto alto, no espaço de uma corrente, apenas um ponto alto. Fiz aqui, olha, o último ponto alto nesse espaço, tá? Aí, então, eu subo aqui, olha, uma, duas, na terceira corrente, eu coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo para fechar essa carreira, tá? Agora, a carreira de finalização, tá certo? Eu vou subir, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a minha agulha, tá? Então, eu venho aqui, ó, uma, duas, na terceira corrente, eu coloco a agulha e faço um ponto alto. Laço na segunda corrente, um ponto alto. Laço, e agora aqui, olha, na primeira corrente, tá vendo? Faço mais um ponto alto. Então, aqui, olha, contando com as correntinhas aqui no cantinho, eu fiquei com 4 pontos altos, tá certo? Aqui, olha, eu laço a minha agulha, tá? Então, eu vou pular, olha, só ver aqui, ó, tá vendo? Eu vou pular, então, 1, 2,
No terceiro ponto, eu faço um ponto alto, tá, ó. Subo 2 correntes, laço. E agora aqui, olha, nesse espaço de um ponto alto, aqui, olha, tá vendo? Eu coloco mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Então, vai ficar sempre assim, olha, tá certo? 2 correntes, 3 pontos altos, laço. Então, venho aqui, olha, no próximo ponto de base e conto 1, 2. No terceiro, coloco a agulha e repito, um ponto alto, 1, 2 corrente, laço. Aqui no ponto alto, olha, eu coloco ele atravessado, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, tá? Vai ficar assim. Laço a agulha, pulo 1, 2 no terceiro, vou repetindo essa sequência, tá certo? Então, vou fazendo isso por toda a carreira, olha, e ele vai ficando com esse acabamento, ok? Bom, pessoal, olha só, fiz a carreira todinha, tá? Todinha, olha, com esse ponto. Aí, eu fiz aqui o último, ó, tá? Deu certinho aqui, ó, tenho 2 pontos a seguir aqui, tá? Pra fechar aqui, olha, você vai ver que eu tenho aqui, olha, um ponto alto, 2. Aqui, olha, debaixo do terceiro ponto, tá? Eu coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente e vou arrematar esse fio pra esconder ele do lado de trás, tá? Ó, faço assim. Aí, então, olha, com uma agulha de tapeceiro, eu venho aqui, olha, pro lado de trás, tá? E eu venho escondendo o fio, tá certo? E é isso, tá, pessoal? Então, tá finalizado aqui, olha. Finalizei, olha, ficou assim, desse jeito, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse resultado, tá? E agora, fique atenta para o próximo vídeo, que vai ser, então, o porta-copos desse conjuntinho aqui, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.